Importantes, a posição da Câmara, o que a Câmara vai fazer com a vereadora e também da operação de hoje. A gente vai atualizar para quem está acompanhando a gente na nossa audiência esses dois fatos. Hoje, pela manhã, portanto, antes da decisão do TRE no julgamento do habeas corpus, que foi agora à tarde, a Justiça determinou e a Polícia Federal cumpriu o afastamento de 3 servidores da Câmara Municipal de Teresina. Um servidor lotado na presidência da Câmara e duas servidoras lotadas no gabinete da parlamentar. Os policiais federais foram até a Câmara Municipal, foram recebidos pelo procurador da Câmara e eles informaram o procurador da decisão judicial que, de imediato, aplicou a decisão pelo afastamento dos 3 servidores da Câmara ligados à vereadora. Eles não podem ir até a sede da Câmara, eles não podem entrar em contato com ninguém da Câmara de Teresina. E o procurador foi questionado sobre a posição da Câmara a respeito do mandato da parlamentar. Ele disse que isso é inédito. Nunca uma vereadora ou um vereador da capital foi afastado do cargo por uma decisão cautelar da Justiça. E que, por isso, aguarda a decisão do TRE. Mas não é a decisão, a resposta da consulta feita ao TRE. E que a decisão final vai ficar com os vereadores. Veja. Nós temos uma questão de lacuna normativa, uma situação nova que nós não sabemos aqui sobre a situação, não temos a previsão no regimento de afastamento por medida cautelar. Então, fizemos uma consulta a respeito dessa questão normativa, dessa lacuna normativa. Vindo essa resposta, nós vamos tomar, a casa sim vai tomar toda a decisão sobre a situação da vereadora Tatiana. Tá aí, Cíntia, há uma lacuna no regramento, segundo o procurador, e o que a gente está vendo de posição do TRE é de, olha, isso é uma questão interna da Câmara, o TRE pouco vai interferir nisso. Cíntia. É uma lacuna mesmo, até porque existe uma proteção para os vereadores quando eles precisam se afastar por tratamento de saúde, mais ou menos aquela mesma história do Eduardo Bolsonaro, né? Sim. Lá na Câmara tem lá o regimento, que é o estatuto, que é os 120 dias, tratamento de saúde ou assunto particular, mas aí, nesse caso da Tatiana, não é nenhum desses casos. Então, imagino que realmente o jurídico da Câmara se posicionou de uma forma correta. Agora, me chama muita atenção o relatório que foi lido hoje durante a sessão virtual do Tribunal Regional Eleitoral, que, aliás, a gente tem que dar os parabéns pelos votos, né, bem consistentes de todos os juízes que lá estavam, que é o seguinte, essa questão da operação da Polícia Federal, ela, para mim, é o que tem de mais sério e mais estarrecedor em toda essa história. Essa de hoje, que afastou 3 funcionários. Esses funcionários trabalhavam na Câmara, um deles no gabinete da presidência da Câmara. Uma outra pessoa ligada à vereadora, o Estênio, que é o sogro dela, aliás, perdão, é o padrasto dela, movimentou mais de 9 milhões de reais no período em que a Polícia Federal apurou. Parte desse dinheiro, segundo a investigação da polícia, teria sido utilizado para facilitar a eleição da parlamentar. Este homem trabalhava na Secretaria de Educação ou de Saúde do Piauí. Ele foi afastado também de lá das suas funções. Na Assembleia também? É o mesmo da Assembleia? Era Assembleia e Secretaria de Saúde. E Câmara? Estamos descobrindo hoje que Câmara também. Ele trabalhava lá também. Você sabe o que ele fazia dos afastados hoje. Você sabe o que ele fazia na Secretaria de Saúde? Ele era uma espécie de corretor de agiota. Ele era o corretor para conseguir que servidores endividados da Secretaria de Saúde pegassem empréstimos do namorado da vereadora, que é o que também foi preso, está preso lá em Minas Gerais. Isso está no relatório da polícia. Eu não estou aqui dizendo nada que não estava. Tem até a foto dele aí. Olha como isso é grave. A polícia pegou, na investigação, uma relação desses servidores, Ananias. E essa pessoa ficou na secretaria, um órgão público, durante esse tempo, fazendo esse tipo de trabalho.
durante todo esse tempo. E ninguém fez nada, ninguém descobriu, ninguém sabia. Ano passado, na Assembleia, também foram afastados servidores que também estavam envolvidos em operações da polícia, também por relação com facções, com tráfico. Gente, isso é muito grave, é preciso, e eu acredito que as instituições, a partir do Poder Executivo, precisam adotar uma medida para ter mais rigor na hora da contratação desse pessoal. Esse é um ponto importante. O outro é o volume de dinheiro que esse padrasto da Tatiana movimentava durante esse período. 9 milhões de reais, se você multiplica, vamos supor que esse dinheiro foi todo utilizado na eleição de Teresina. Ela teve 2.930 votos. Se você colocar aí na máquina de calcular, cada voto teria saído por R$ 3.100. É uma inflação que não dá para concorrer. Então, até a eleição fica, do meu ponto de vista, completamente contaminada. Porque você não sabe como que você disputa a eleição, como que você, candidato, que está cheio de propostas para a sua cidade, para a sua comunidade, que você disputa. Não vai. Como que você disputa? Tendo que pagar R$ 3.000 por um voto. Não consegue. E a gente já tinha, inclusive... Desequilibra o pleito. Inclusive, essa discussão é importante, essa investigação é importante, esse caso é emblemático, porque o que está em jogo é a democracia do nosso país. É a vontade do eleitor, precisa ser respeitada. Eu pedi para a nossa produção buscar na fala do procurador da Câmara os nomes dos servidores afastados, porque ele dá os nomes dos 3 servidores que foram afastados para a gente checar a informação que a gente estava debatendo antes aqui. Mas antes, eu escuto o Osmando, porque isso, Osmando, se encaixa dentro do que a gente tem visto de esforço do governo federal, junto com os governos estaduais e municipais, no intuito de unir forças para combater facção. Porque o que a gente tem visto é uma guerra desenfreada nas ruas, no dia a dia. Mas há uma preocupação pública grande no intuito de garantir que, dentro dos poderes, não haja essa contaminação. Osmando, como é que se pode vencer essa batalha? Só confirmando, isso tem funcionário da CESAP e da Alep. Ok? Bem, Ananias, a Cíntia me surpreendeu ontem e me encaminhou uma postagem da vereadora Tatiana Medeiros nas redes sociais e que também está nos sites de notícias, como eu vi hoje, ela postando ela com um livro na mão, o livro Justiça, que é um livro que quase todo dia aparece aqui a minha retaguarda, aqui à minha direita, aqui no fundo, na minha estante, na minha biblioteca, e que é um livro excepcional de um cara extraordinário, de um dos pensadores do mundo jurídico e da sociologia mais respeitados do mundo, Max Sandel, que construiu esse livro a partir das aulas magistrais que ele dá na Universidade de Harvard, onde é professor titular e um dos mais respeitados daquela instituição. Pois bem, se a vereadora, isso me surpreendeu, e quando eu vi hoje que ela continuava com o livro na mão, Justiça, se ela tivesse lido este livro, ela jamais estaria onde está nessa condição em que a polícia a pegou. Porque a obra do Mike Sandel, ela nos ensina de maneira veemente, de maneira contundente, de maneira espetacular e profunda, o que é justiça do ponto de vista da equidade, da igualdade, da fraternidade como uma virtude cívica. Então, se ela tivesse lido o mínimo, pelo menos a introdução do livro do Mike Sandel, do Justiça, que ela posta de maneira inadequada nas mãos, nas suas redes sociais, ela não estaria, eu juro a você, que ela não estaria no lugar onde ela está, levada
pela polícia exatamente por praticar ações que vão no sentido contrário da pregação de fraternidade, de solidariedade e de virtude cívica que a obra do Marcos Sandro prega. Então, é bom que a Polícia Federal, que as instituições, que o Ministério da Justiça, que a Justiça, do modo geral, não deixem passar esses desvios de conduta, porque toda vez que eles aparecem, só fazem enfraquecer, fragilizar a política como arte de fazer o bem. Olha, tá aqui, ó, na imagem do Osmando, pode deixar na tela cheia, ao lado esquerdo ali de você que está nos vendo, o livro Justiça. Não, do Osmando. Justiça, o que é fazer a coisa certa. Osmando que já leu, releu esse livro e sabe o seu verdadeiro significado, não esse das fotos, né, produzidas. Vamos ao procurador da Câmara. Ele confirma os 3 servidores afastados no dia de hoje. Veja. Sim, é possível. O senhor Estênio Ferreira Santos, Edilene Sani Pinho de Melo e Dariele de Melo Pedreiras. São os 3 que estão com medidas cautelares de afastamento. Por que eles estavam nomeados na presidência? Na sala da presidência. Como é? Tá aí, Estênio Ferreira, é o mesmo. Ele a dúvida, como é que ele poderia nos 3 trabalhar? cargos, né? A minha dúvida é, ele foi afastado antes, né? Na prisão do Atanilson, que é o namorado. Ele foi afastado lá atrás da CESAP. Sim. Eu não da sei Assembleia. se depois, e da Assembleia. A questão é, ele foi admitido depois. Nós não sabemos disso. Sim. Porque a gente sabe que você não pode ter 3 cargos, não é isso? Sim. Não são incompatíveis? Compatíveis. Ou você tem Você pode estar na Assembleia ou você tem no governo. Você não pode ter os 2. Até onde eu sabia, não tem essa regra? Sim. Que, né, não pode. Você não pode dar conta de estar nos 3 cargos públicos ao mesmo tempo. Acúmulo de funções, né? acúmulo. É acúmulo, né? Então, não pode. Ou então, se havia um acúmulo ou se ele foi nomeado depois de ser essa dúvida. exonerado. Eu confesso que eu tenho essa dúvida, né? Eu Fica tenho a dúvida se ele foi nomeado depois para compensar o afastamento lá atrás e não havia nenhuma ilegalidade na nomeação dele e de qualquer outro. É importante a gente dizer. Mas, diante do que já aconteceu na Assembleia do ano passado, com 2 pessoas que também foram exoneradas porque envolvimento também com tráfico. Sim. E estavam lá em cargos comissionados. E desta vez há de se ter um critério um pouquinho maior na hora da nomeação, mesmo que indicados pelos políticos. Sim. Porque aí tudo é a democracia, é aquele desequilíbrio do jogo eleitoral que eu mencionei, é a questão da ocupação dos cargos sem qualquer tipo de critério. Sim. E mais do que isso, me chocou muito quando eu li o motivo pelo qual ele foi afastado da secretaria, que era lá, ele fazia a intermediação da agiotagem. Eu fiquei muito chocada com isso. Olha, nós cobramos aqui a responsabilização dos partidos, mais critério nessa filiação para disputar o pleito. E a Cíntia reforça hoje, mais critério em nomeações também em cargos comissionados. Mas não tinha nada contra ela, quando ela foi no PSB. Uma advogada com um instituto popular, um instituto social, que agora não pode mais... É importante a gente lembrar que tem também decisão que o instituto não pode atuar, tá? Não dá para atuar. Até mandei para a Maria alguns tópicos que já aconteceram desde a primeira operação. Está suspenso o instituto, mas não havia nada contra a Tatiana. No primeiro momento, eu lembro que se questionou o Washington Bonfim, o presidente do PSB, e ele dizia, não... Aí depois, não havia nada formalmente, né? Mas... Não havia. Não havia. Aí houve, você lembra, logo depois da eleição, a prisão dela e do namorado? Sim. Não, do namorado. Do namorado, e ela estava junto com ele. Isso. Alessio, para a gente arrematar a posição da defesa da parlamentar. Logo após a decisão, conversei com o advogado Samuel Castelo Branco, que está à frente da defesa da parlamentar, e ele me disse que já estava trabalhando na proposição do recurso contra essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral. Também disse respeitar a decisão do tribunal, disse que confia nessa decisão do tribunal de impor esse recurso e ser avaliado novamente. Então, e também eu questionei a ele, Ananias, se ele já havia se comunicado com a vereadora, né, logo após ali essa decisão. Ele disse que ainda não,
mas que já estava também buscando esse contato com a parlamentar. Tá, então, vereadora que segue presa no quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, ela que é advogada e, portanto,